Olá, sejam todos bem-vindos. Esse é o canal Amigo Oculto Concurseiro e no vídeo de hoje a gente vai resolver uma questão de noções de informática dessa prova da Câmara Municipal dessa cidade que eu não sei ler o nome, uma cidade de São Paulo. Primeira vez que eu vejo esse nome. É uma questão de informática sobre atalhos. A princípio eu pensei em fazer um vídeo só sobre atalhos, ia ser um vídeo enorme com todos os atalhos que caem em prova, mas depois eu cheguei à conclusão que é melhor eu fazer de questão em questão e ir selecionando os atalhos que caem nas provas através das questões. Então a primeira questão que eu vou fazer sobre atalhos é essa questão 16 dessa prova que foi feita pelo VUNESP, é uma prova nova de 2023 e ele fala dos atalhos mais básicos, que é Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+X. Vou recortar essa questão para a gente trabalhar com ela separado. E aí nos próximos vídeos eu vou trazendo outras questões com outros atalhos. Com o Windows 10, Windows 11, o número de atalhos subiu exponencialmente. Antes a gente tinha alguns atalhos, era mais fácil de decorar, mas agora tem muito atalho. O melhor lugar para pesquisar isso é no site da Microsoft. Se você buscar atalhos do Windows, vai aparecer a opção do site da Microsoft e lá vai ter a lista de todos os atalhos e o que ele faz. Aqui nessa questão, vamos começar com a leitura para a gente resolver ela. Ele fala assim, é a primeira questão, né, da prova de informática, da Câmara lá, daquela cidade de São Paulo, que eu não sei falar o nome. O enunciado é assim. Um usuário precisa manipular alguns arquivos e pastas em seu computador local e tem todas as permissões necessárias para todas as operações que fará por meio do explorador de arquivo do menu Start, SMS menu Start, menu Iniciar, do Windows 10, ambos em configuração padrão. Então esse começo é só para falar que não vai dar nenhum problema, não vai ter nenhuma falta de permissão, o computador está liberado. E aí vamos para a questão mesmo. Eu já adianto que essa questão parece mais uma questão de raciocínio lógico do que de informática, pelo jeito que o enunciado é escrito e tal. A questão começa aqui. A pasta A, então a gente tem que pensar que tem uma pasta A e uma pasta B e, pelo que dá para ver ali na frente, uma pasta C. Então são três pastas. A pasta A contém os arquivos 1.txt e 2.txt. Então é um arquivo de texto, provavelmente do bloco de notas, ou do Word, mas provavelmente do bloco de notas. E o nome dele é só 1 e a extensão txt. O nome do outro é só o número 2, extensão txt. Então na pasta A a gente tem o arquivo 1 e o arquivo 2. A pasta B contém os arquivos 3 e 4. O usuário acessa a pasta A, seleciona o arquivo 1 e aciona o atalho Ctrl+X. Então acessa a pasta B, seleciona o arquivo 4 e aciona o atalho Ctrl+C. Por fim, acessa a pasta C, vazia, então a pasta C estava vazia até agora, e aciona o atalho Ctrl+V. Ao final das operações descritas no enunciado, o número de arquivos na pasta C é, igual eu falei antes, né, uma questão de raciocínio lógico mais do que de informática. E eu ainda acho que a questão foi boazinha, porque ela só perguntou o número de arquivos. Ela ainda poderia perguntar qual que é o arquivo que está lá na pasta C. Mas melhor a gente não dar ideia, né, para dificultar. Vamos fazer a questão. Vou tentar fazer aqui desenhando. Eu tenho aqui a pasta A, aqui a pasta B e aqui a pasta C. Na pasta A, eu tenho o arquivo 1 e o arquivo 2. Na pasta B eu tenho o 3 e o 4. E a pasta C estava vazia, até então. Agora vamos voltar para o enunciado. O usuário acessa a pasta A. Então eu estou aqui na pasta A. E ele seleciona o arquivo 1
e aciona o atalho Ctrl X. Então aqui ele fez um Ctrl X. Vou escrever só CX. O Ctrl X, ele é o recortar. Então se ele recorta, na hora que ele for colar em algum outro lugar, ele vai sumir da pasta A e vai aparecer, vai ser colado lá na pasta de destino. Beleza, ele deu um Ctrl X aqui no arquivo 1. Vai recortar. Quando ele recorta, vai para a área de transferência. A gente tem uma área de transferência. Vou colocar como se fosse uma nuvenzinha aqui. É a área de transferência. Tudo que a gente copia, ou cola, ou printa, vai para a área de transferência. Quando a gente colar em outro lugar, ele sai da área de transferência e vai para o lugar de destino. A área de transferência é um lugar virtual e ele, a princípio, antigamente, cabia um arquivo de cada vez, uma coisa de cada vez. Hoje em dia existem opções de ter várias áreas de transferência, mas essa questão não entra nesse mérito. Então a gente vai pensar numa área de transferência, embora o enunciado não tenha nem citado a área de transferência, ela é importante para resolver a questão. E a gente vai pensar numa área de transferência simples, unitária, só cabe um arquivo de cada vez. Então na hora que ele deu esse Ctrl X no arquivo 1, o arquivo 1 veio para cá, para a área de transferência. E aí vamos continuar. Deixa eu pegar um marcador aqui para ver o que a gente já fez. O usuário acessou a pasta A, selecionou o 1 e deu Ctrl X. Beleza. Depois disso, ele acessa a pasta B e a gente imagina que ele vai colar lá, mas não. Ele acessa a pasta B, seleciona o arquivo 4. Então vamos voltar aqui. Ele vai para a pasta B, seleciona aqui o arquivo 4 e faz o atalho Ctrl C. Vou escrever aqui um C e outro C. Ctrl C. Então ele copiou o arquivo 4. Na hora que ele copia o arquivo 4, e ele ainda não tinha colado aquele primeiro, o arquivo 1, que ele tinha feito o Ctrl X, tinha recortado. Na hora que ele copia o arquivo 4, ele anula esse comando do Ctrl X, então ele tira o arquivo 1 lá da área de transferência, e quem vai estar na área de transferência agora é o arquivo 4, porque ele copiou o arquivo 4. A gente copia para colar em algum lugar, ou recorta para colar em algum lugar. A diferença é que se copia, na hora que a gente cola, é uma cópia. A gente vai ter esse mesmo arquivo em dois lugares. Quando recorta, na hora que a gente vai colar, ele some do local de origem e fica só no local do destino. Mas aí, seguindo a questão, vamos pegar aqui um outro marcador. Seguindo a questão, ele foi para a pasta B, selecionou o arquivo 4 e deu um Ctrl C, que é o comando para copiar. E aí a gente sabe que o arquivo 1 saiu da área de transferência, então nada aconteceu com ele. Aquele Ctrl X do começo não teve efeito, porque ele não se concluiu. E agora a gente tem o arquivo 4 lá na área de transferência. Como foi um Ctrl C, ele copiou, então ele ainda existe, vai continuar existindo na pasta B e tem uma cópia na área de transferência. E aí, continuando aqui a questão. Por fim, ele acessa a pasta C, que está vazia, e aciona o atalho Ctrl V. Ctrl V é colar. O famoso Ctrl C, Ctrl V é copiar e colar. Então ele veio para a pasta C, acessou a pasta C e fez um Ctrl V, que é colar. E o que tinha na área de transferência? Tinha aqui o arquivo 4. Na hora que ele colou o arquivo 4. Então o arquivo 4 veio aqui para a pasta C. Pronto, foi isso que aconteceu. No final das contas, foi isso que aconteceu. Aí vamos voltar aqui para o exercício. Ao final das operações descritas no enunciado, o número de arquivos na pasta C é. Na pasta C só tem aqui o arquivo de nome 4.
Então o número de arquivos é 1, só tem um arquivo lá. Então a nossa resposta aqui é a letra B. É uma questão fácil, mas se a gente não prestar atenção, ou se a gente viajar um pouco e pensar na área de transferência mais moderna, que você pode deixar lá vários itens e escolher qual que você vai colar, onde, depois, a gente pode achar que talvez 2 arquivos lá, o 1 e o 4, e na hora que colar, se ia colar o 1 e o 4. Mas isso é viagem. Para poder afirmar uma coisa dessa, o exercício teria que falar que era uma área de transferência que aceitava mais do que um arquivo. Como ele não fala nada, a gente vai para o básico. Na hora que o usuário faz um Ctrl X e não faz em seguida um Ctrl V, ele não faz, o Ctrl X se perde. Ele fez o Ctrl X, não fez o Ctrl V. O próximo passo dele foi um Ctrl C, que é copiar. Na hora que ele copia aqui, o X que ele recortou lá no começo se perde. E aí a gente tem um andamento da questão que a gente já passou por ela. Não tem necessidade de repetir mais uma vez. Então essa questão da Unesp, é uma questão razoavelmente fácil. A gente viu aqui os primeiros comandos mais fáceis, né? Os primeiros atalhos mais fáceis aqui do Windows, que é Ctrl V, Ctrl C, Ctrl X, na ordem, né? Ctrl C, Ctrl V, Ctrl X, acho que está na ordem. Seria copiar, colar e recortar. E esse é o primeiro vídeo aqui falando dos atalhos em específico. Mais para frente, eu vou fazer mais vídeos trazendo outros atalhos. Para ficar fácil de encontrar, eu vou fazer uma playlist específica com vídeos sobre atalhos do Windows. E aí sempre os vídeos aqui no canal eu classifico eles em pelo menos 3 ou 4 playlists. Geralmente organizada por matéria, por banca ou por assunto específico. E aí, no assunto específico, né, atalhos de Windows, quem estiver estudando por aqui vai conseguir ver todos os vídeos sobre atalhos do Windows. Então esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado, até o próximo vídeo.